Bom dia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Ou seja, nós temos que nos esforçar com toda dedicação, porque nós fomos chamados para a eleição. Nós sermos eleitos em Cristo, para termos vida em Cristo, para vivermos em conformidade com a palavra de Cristo. Fomos chamados para isso. Portanto, temos que viver em conformidade com esse chamado. Nós temos que procurar sermos cristãos. Nós temos que procurar viver o Evangelho de Jesus Cristo. Porque se nós estivermos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos vivendo em Cristo. E se nós estamos vivendo em Cristo, nós estamos respondendo o chamado. Nós estamos respondendo, aceitando a convocação, porque nós somos convocados por Ele, para sermos santos, para vivermos em santidade. Ah, pastor, mas tem muita coisa no mundo? Não. Nós já recebemos tudo o que necessitamos, o que precisamos para viver de uma maneira santa e piedosa em Cristo. Presta atenção, estou falando do que nós necessitamos, não estou falando do que nós queremos. Nós queremos muita coisa que não tem nada a ver com Cristo. Nós falamos, eu tenho que ter coisas para me deixar para os meus filhos. Deixar herança, mentira. Nós temos que ter, eu tenho que ter minha casa própria. Eu tenho que ter isto, eu tenho que ter aquilo, mentira. Eu tenho que ter uma aposentadoria. Não. Só uma coisa nos é necessário, ter Cristo. Eu tendo Cristo, Ele me guia, me conduz. Eu não preciso estar preocupado com nada aqui. Não vou levar nada. Daqui nada levarei. Mas eu tenho que deixar para os meus filhos. Não, os nossos filhos nós temos que deixar o ensinamento cristão. Nós temos que deixar a palavra de Deus. Porque eles, conhecendo também a Cristo, vão entender que não precisam de tanta coisa. Nós falamos muito em Cristo, mas nós estamos muito mais preocupados com as coisas do mundo, com as coisas daqui. E queremos relacionar isso a Cristo. Nós queremos que Cristo nos dê isso e aquilo. Cristo não vai, nem pode nos dar as coisas do mundo, porque essas coisas do mundo não pertencem a Ele. Nós sabemos de quem pertence as coisas do mundo. Pertence ao diabo. E como ele disse, ele ofereceu para Cristo. Ele falou, olha, eu posso dar a quem eu quiser, porque me foi entregue. Quem entregou foi o Deus Pai. Então isso aí, né? Então nós temos que confirmar o chamado da eleição com que fostes contemplados. Nós aí, senão vamos abandonar a fé. Versículo 11. Dessa maneira é que vos será
unicamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso objetivo é o reino, é entrar no reino, é seguirmos em direção ao reino de Deus. A nossa vida nele, o nosso mundo nele, tudo nele. É isto que é necessário. Irmos em direção a ele, cada vez mais. Muito bem. Versículo 12 diz assim: por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Então, olha o que Pedro está falando. O Pedro sempre está fazendo lembrar que maneira eles devem viver, praticar a fé, porque não basta falar, não, eu conheço. Quantas pessoas eu vi chegaram para ele e falaram, não, pastor, eu conheço isso do Evangelho, mas eu digo, mas por que você não vive? Ah, porque eu estava desviado, eu estava afastado, eu estava assim. Não funciona, isso não é a resposta. Se eu estou na presença do Senhor, se eu conheço, eu jamais vou conseguir me desviar. Porque quando nós o conhecemos, estamos na presença dele, nós sabemos que não existe outro lugar, não existe qualquer lugar onde nós possamos querer ir. Porque o melhor lugar, o único lugar, é nele, é na presença dele, é no colo dele, é com ele. Como eu vou sair? Se um lugar que eu sei que tem vida, eu acho que as pessoas não são suicidas, as pessoas não são kamikazes, elas não querem morrer. Então, como que alguém sabendo que só aqui que tem vida, só aqui que existe vida, vai abandonar a vida? Então, quando alguém chega para mim e fala, não, porque estou assim, assado, desviado, afastado, você não conhece a Cristo. Quem quer Cristo busca Ele. Não é só buscar um milagre, não é só buscar ali uma mágica, buscar quaisquer que seja a solução. Não. Buscamos a Cristo. Ele nos basta. E aí, versículo 13. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Falou, olha, enquanto eu estiver aqui, enquanto é nesse corpo, estiver aqui em carne, eu tenho que estar despertando vocês, eu tenho que estar chamando vocês para o Evangelho. E ele está falando, olha, apesar que Deus não falou que eu não vou ficar mais muito tempo, que logo ele está me chamando, ele estará me recolhendo, mas enquanto eu estiver aqui, enquanto eu viver aqui, eu tenho que estar despertando vocês. Eu tenho que estar acordando vocês, não deixar vocês dormir, não deixar vocês extraviar, não deixar vocês olhar para o outro lado, mas olhar para Cristo. Eu tenho que ensinar sobre santificação. Eu tenho que o tempo todo estar alertando. Olha, não adianta vocês serem simplesmente religiosos, simplesmente falarem que conhecem a Cristo, simplesmente falar que Ele é bom. Não, vocês têm que conhecer realmente a bondade dele. Vocês têm que conhecer realmente o amor dele.
Caso contrário, vão padecer. E vão padecer por toda a eternidade. É realmente a morte. Versículo 15. Todavia tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Enquanto estiver aqui, eu quero estar ensinando vocês, porque mesmo depois que eu partir, mesmo depois que eu morrer, mesmo depois que eu não estiver mais aqui, vocês lembrem do que eu ensino, lembre do que eu ensinei, lembre da palavra de Deus que eu mostrei, que eu apresentei para vocês. Vocês têm que ter este conhecimento. Vocês têm que saberem esta verdade. É necessário. É preciso. Então, tem muitas pessoas que estão preocupadas. Ah, não, enquanto o pastor está aqui, ele está pregando, nós estamos juntos. Mas e na ausência do pastor? Você continua no Evangelho? Continua vivendo o Evangelho? Pensa nisso. Pastor, denominação nenhuma, salva ninguém. Quem salva é Cristo. Versículo 16. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele falou, olha, nós não criamos nenhuma história, uma lenda, nós não criamos nada para atrair vocês para falar sobre Jesus Cristo. O que nós fizemos foi, nós falamos daquilo que nós testemunhamos, porque Pedro viveu com Jesus, ele andou com Jesus durante ali aproximadamente 3 anos, ele andou com Jesus. Ele viu milagres, sinais, ele ouviu pregações de Jesus, alimentou Jesus, o alimentou com pães, com peixe, mas principalmente com a palavra, com o Evangelho. Ele viu tudo. Ele viu toda a perseguição que os religiosos fizeram para Jesus. Ele viu Jesus morrer ali na cruz do Calvário. Mas ele também viu Jesus ressurreto. Ele ouviu, ele falou com Jesus que já tinha passado pela morte. Ele falou com Jesus que depois da morte veio e deu ensinamento para ele. Falou, olha, prega o Evangelho, cuida das minhas ovelhas. Ele viu, então falou, é isto é que eu falo. É isto que eu ensino aqui, nós somos testemunha. Então nós hoje também nós temos que falar desse Jesus que nós aprendemos aqui. Desse Jesus que se revela para nós por aqui. Nós não podemos estar falando de um outro tipo de Deus, um outro tipo de Jesus. Há um Jesus que vai dar dinheiro, um Jesus que tem que trazer uma cantoria aqui, tem que trazer aquilo. Não. Não existe isso. Não existe isso. O nosso Jesus é um Jesus vivo, que ele não aceita nada errado. No mundo diz assim, Deus escreve certo com linhas tortas. Mentira. Deus escreve certo com linha certa. Não aceita mudança. Não existe alteração em nada. Ela é reta. Isso que nós temos que aprender. Isso que nós temos que conhecer. Então nós não temos que ir fábula, história, show. Não. Só Jesus. Muito bem, nós lemos aqui hoje 2 Pedro, capítulo 1. Nós vemos até o versículo 16. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 17. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Bom dia.